Olá, essa é a nossa aula sobre lipemia e aterosclerose. Nela, iremos discutir os efeitos de diferentes níveis lipêmicos e sua relação com a saúde e com a doença, em especial com o processo aterosclerótico. Também iremos discutir os efeitos do exercício como agente tanto de prevenção quanto de tratamento do processo aterosclerótico. Vamos a essa aula! Para começarmos a falar sobre lipemia e processo aterosclerótico, é fundamental que conheçamos os principais transportadores de colesterol. São eles o VLDL, o LDL e o HDL. O VLDL significa Very Low Density Lipoprotein, LDL, Low Density Lipoprotein e HDL, High Density Lipoprotein. Ou seja, são lipoproteínas de muito baixa densidade, lipoproteínas de baixa densidade e lipoproteínas de alta densidade. A estrutura entre elas é muito parecida. Na realidade, são praticamente iguais, com uma pequena diferença no que diz respeito ao tamanho. Notem que o VLDL é muito maior do que o LDL e o HDL, apresentando mais do que 30 nanômetros de diâmetro. O LDL tem de entre 20 e 22 nanômetros e o HDL de 9 a 15 nanômetros. Este HDL é potencialmente anti-inflamatório. Ele é frequentemente referido entre público leigo como o colesterol bom e o LDL e o VLDL como colesterol mau. Na realidade, não existe colesterol bom ou colesterol mau. Na realidade, o que nós temos são lipoproteínas transportadoras que têm ação mais inflamatória ou mais anti-inflamatória. A estrutura, como eu disse, é muito parecida. Notem que o LDL apresenta uma capa, uma monocamada superficial de fosfolípidos e um núcleo hidrofóbico de triglicerídeos e ésteres de colesterol com uma proteína ApoB nesta monocamada. O HDL tem a estrutura muito parecida, só que, claro, o HDL é muito menor, com o mesmo núcleo de colesterol, essa superfície de fosfolípidos e colesterol livre, e as proteínas ApoA1 e ApoA2. A classificação que é utilizada é essa classificação de acordo com a ATP, que é o Third Report of Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults, é o ATP3, Adult Treatment Panel 3. Então nós temos aqui, para colesterol, o ideal é que nós tenhamos menos de 200 mg por decilitro, um borderline de 200 a 239, alto maior do que 240. O LDL, o ótimo, é abaixo de 100. O triglicerídeo normal abaixo de 150. HDL, o ótimo, acima de 60, o baixo abaixo de 40. E a relação colesterol total, ou seja, a divisão do valor de colesterol aqui pelo HDL, o ideal é abaixo de 4 e o ruim acima de 4. Então esses são os critérios que normalmente são utilizados. Bem, aqui nós vemos diferentes condições de dislipidemia severa. Aqui nós notamos depósitos de gordura na região dos cotovelos, na região dos joelhos, nós chamamos isso de xantomas. Aqui nós temos uma visão do exame de fundo de olho, com essa aparência leitosa do sangue fluindo nos vasos do fundo do olho. Aqui depósito de gordura nas linhas da palma da mão. E essa aqui, uma das mais clássicas, que é uma amostra de sangue, duas amostras de sangue centrifugadas, uma de um indivíduo normal, vejam aqui o plasma com a papa de hemácias aqui embaixo, precipitada, e essa aparência transparente, essa aparência alaranjada, isso aqui é um plasma normal. Aqui nós temos o plasma de um indivíduo com triglicerídeo da ordem de 400 mg por decilitro. Então essa aparência leitosa é justamente o que caracteriza uma dislipidemia severa. Imaginem esse sangue percorrendo, fluindo por nossos vasos, causando todos os problemas que nós iremos discutir a seguir. Bem, um dos aspectos que deve ser lembrado é o aspecto do histórico familiar. Esse estudo do professor Eno Lopes, da USP, avalia exatamente isso. Notem aqui, nós temos dois grupos de indivíduos, um grupo com história familiar negativa e um grupo com história familiar positiva para doença coronariana, para doença cardiovascular e especificamente doença coronariana. Então aqui indivíduos com 19,9 anos, aqui com 21 anos, ou seja, praticamente a mesma idade, praticamente a mesma distribuição de sexo e de etnia, e aqui os valores, então, de IMC e principalmente pressão arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca para cada grupo. Notem que a pressão arterial
de indivíduos com história familiar positiva é significativamente mais alta, aqui o asterisco indica isso, do que no grupo com história familiar negativa. A pressão arterial diastólica da mesma forma e a frequência cardíaca de repouso da mesma forma. No entanto, se observarmos, a pressão arterial desse grupo é de 119/79, ou seja, um valor que é considerado dentro de parâmetros de normalidade, porém, mesmo assim, com valores acima do grupo com história familiar negativa. Frequência cardíaca também mais elevada. Quando vamos olhar os aspectos lipídicos, o que é que notamos? Aqui temos as variáveis de colesterol total, LDL, HDL, VLDL, relação colesterol total HDL, triglicerídeo e glicemia. São, portanto, 7 parâmetros. Notem que dos 7 parâmetros, 5 parâmetros estão mais altos no grupo com história familiar positiva. Colesterol total, LDL, VLDL, relação colesterol total HDL e triglicerídeo. Notem que esses valores estão mais altos no grupo com história familiar positiva, mas estão dentro de normalidade. Colesterol total de 172, o ideal é que esteja abaixo de 200. Colesterol LDL, né, a lipoproteína de baixa densidade, 106. O ponto de corte é 100, com um limite de 120. Então, nós estamos falando aqui dentro de muito próximo da normalidade. VLDL de 19. Relação colesterol total HDL, o valor é 4, então estamos abaixo de 4, dentro, portanto, de normalidade também. E triglicerídeo, o ponto de corte é 150, aqui 97. Então, a maior parte dos marcadores estão realmente dentro de normalidade, porém significativamente piores do que no grupo com história familiar negativa. O que isso indica? Que existe um componente familiar, um componente, portanto, genético e também ambiental, que predispõe os indivíduos a doença cardiovascular, a doença aterosclerótica, porque mesmo que dentro de faixa de normalidade, eles já se apresentam piores do que no grupo com história familiar negativa. Bem, mas como é que esse sistema se organiza? Qual é o mecanismo de geração do processo aterosclerótico? Em primeiro lugar, nós temos um fluxo sanguíneo que passa por um vaso, né? Esse fluxo gera um atrito contra as paredes do vaso. Quem estudou isso com mais cuidado foi o professor Francisco Laurindo, também da USP, mais especificamente do Laboratório de Biologia Vascular do INCOR. Na década de 90, ele estava estudando o efeito de fluxo sobre vasos de coelhos. E ele fazia basicamente o quê? Ele retirava a aorta de coelhos e fazia com que por essas aortas passassem fluxos em diferentes velocidades, 2, 7,5 e 12 ml por minuto. O que ele notava? Que quando ele aumentava o fluxo, aumentava o espectro de ressonância paramagnética, como se pode ver aqui, indicando uma maior formação de radicais livres, ou seja, quanto maior o fluxo, maior era a formação de radicais livres. Isso acontecia pelo atrito que o fluxo sanguíneo exercia contra a parede do vaso. Ora, quando ele removia o endotélio desses vasos, o que ele notava? Que esse efeito simplesmente desaparecia. Ou seja, o que desencadeia a formação de radicais livres pelo vaso é o endotélio sob condições de fluxo aumentado. Qual é a consequência disso? Pois bem, quando analisamos o fluxo sanguíneo em um vaso, temos hemácias, HDL, LDL, triglicerídeo, ácidos graxos livres, passando por aqui e, evidentemente, atritando contra a parede desse vaso, gerando respostas. Quando analisamos especificamente o LDL é uma lipoproteína altamente oxidável. O atrito do fluxo sanguíneo contra a parede vascular, como já demonstrado pelo trabalho do professor Francisco Laurindo, gera um aumento de radicais livres que tendem a oxidar esse LDL. Se esse LDL for oxidado na própria luz vascular, no próprio sangue, essa oxidação não gera grandes problemas porque o próprio sangue leva esse LDL adiante até o fígado, onde ele é metabolizado pelas células de Kupffer. Porém, se o LDL invadir o espaço subendotelial, ele pode ser oxidado neste espaço. Se ele for oxidado no espaço subendotelial, ele gera sinais quimiotáticos para monócitos. Esses monócitos são atraídos para a região onde o LDL for oxidado e tende a se infiltrar por diapedese, entrando justamente aqui nesse espaço.
Esses monócitos maturam a macrófagos e nesse processo de maturação, esse macrófago passa a fazer fagocitose de lípides, aumentando o seu volume e assumindo uma configuração de células espumosas, as chamadas Schwann cells. Essas Schwann cells geram uma proteína chamada MCP, que é a Monocyte Chemoattractant Protein, ou proteína quimioatratora de monócitos, que atraem mais monócitos, gerando mais infiltração por diapedese, mais maturação para macrófago, ou seja, fechamos um ciclo vicioso aqui. À medida que isso ocorre, nós vamos instalando um processo que se chama processo aterosclerótico. Então existe a formação da placa aterosclerótica. Essa placa aterosclerótica ela apresenta um núcleo lipídico e apresenta uma alta produção de MCP1, como já dito, e também de prostaglandina I2, uma prostaglandina vasoconstritora. Isso acaba por diminuir a luz vascular aqui. Ora, qual é a consequência dessa diminuição de luz? Simples, um aumento na velocidade do fluxo sanguíneo aqui. É o que eu costumo brincar em aula como um efeito da mangueira de jardim. Quando nós fazemos um estreitamento na mangueira de jardim, existe um aumento da pressão e, portanto, um aumento na velocidade de fluxo nessa região. Qual é a consequência? Mais atrito, mais estresse e cisalhamento, mais formação de radicais livres, mais oxidação de LDL, mais atração de monócitos, a maturação para macrófago, Schwann cell e assim sucessivamente. O que é que eu tenho aqui? O desencadeamento do processo aterosclerótico de uma forma clara, num ciclo vicioso de difícil controle. Ora, esse processo ele evolui ao longo de anos, desde as Schwann cells, formando estrias gordurosas, lesão intermediária e finalmente o ateroma. O ateroma é justamente essa placa com um núcleo lipídico, como se pode ver aqui. A evolução dessa placa forma uma placa fibrosa, uma capa fibrosa aqui, e pode gerar uma instabilização que induza o rompimento dessa placa. Quando rompe, existe a exposição de colágeno. Com a exposição de colágeno, as plaquetas que apresentam alta afinidade por colágeno tendem a se conectar, a se ligar nessa região, formando então o trombo e obstruindo completamente essa região. Esse processo ele é descrito como um processo lento e que demora cerca de 4 décadas, ou seja, 40 anos para se processar. Ora, mas isso quer dizer então que alguém que infartou, por exemplo, que teve uma isquemia, que teve um AVC aos 60 anos, ele iniciou o processo de aterosclerose quando ele tinha, por exemplo, 20? É exatamente isso. O processo é um processo lento que inicia muito precocemente, às custas de uma série de fatores de riscos, tais como sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo e assim por diante. Então, esses fatores de risco desencadeiam o processo que terão, então, fim justamente no rompimento da placa com a formação de um coágulo e obstrução parcial ou total do vaso. Então, é um processo bastante longo, mas que, curiosamente, está se antecipando. O que eu quero dizer? Ora, hoje nós já vemos sinais precoces de aterosclerose em crianças com algo na faixa de 10, 12 anos. Uma doença, ou, na realidade, uma síndrome que era típica de adultos, hoje é diagnosticada em muitas crianças em idade escolar, que é a síndrome metabólica, que é um conjunto, na realidade, de sintomas de risco cardiovascular, principalmente obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão. Isso aparece hoje em crianças com 10, 12 anos. Antigamente isso aparecia com indivíduos obesos na faixa de 40 anos ou coisa próxima disso. Então, existe uma tendência de antecipação. Essa primeira década, que antigamente ocorria aos 20 ou 30 anos, hoje a primeira década está acontecendo aos 10 anos de idade, o que é bastante preocupante. De qualquer forma, aqui nós temos um vaso em corte. Essa figura, apesar da resolução não estar muito boa, ela mostra algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui nós temos a capa fibrosa, aqui nós temos o núcleo lipídico, e justamente nesse ponto, o ponto de rompimento da placa. Aqui surge então a exposição de colágeno a que eu me referia, atraindo plaquetas e gerando então finalmente o trombo, obstruindo completamente o vaso. Pois bem, e o exercício nesse processo? Como é que funciona? Pois bem, o exercício produz diminuição de triglicerídeos,
diminuição de colesterol total, elevação de HDL, diminuição de LDL e VLDL e diminuição da oxidabilidade do LDL. Isso aí nós iremos discutir na sequência. De todos esses elementos, os mais prováveis são o primeiro, diminuição de triglicerídeo, e o terceiro, elevação de HDL. Os outros são um pouco mais difíceis de ocorrer com o exercício. E é possível, sim, diminuição de colesterol total, diminuição de LDL e VLDL, mas é algo que ocorre a mais longo prazo e também acompanhado de tratamento com interferência nutricional. Bem, um aspecto importante que o professor Bouchard tem mostrado ao longo dos anos é que nem todo mundo responde ao treinamento. Por exemplo, nesse estudo, onde ele avalia HDL em indivíduos que apresentam menos de 0,9, indivíduos com mais de 0,9, efeito de treinamento em 2 grupos de indivíduos, aqui nós temos 250 indivíduos, aqui 500 indivíduos, nós podemos notar que sim, uma maioria responde positivamente, aumentando o HDL, mas existem indivíduos que, surpreendentemente, diminuem HDL com o treinamento. Então isso é uma preocupação atual. Existem indivíduos que não só não são responsivos a treinamento, mas existem indivíduos que pioram curiosamente com o treinamento. Nós teremos que acompanhar os estudos mais atuais para tentar entender, para conseguir entender como é que esse fenômeno ocorre. Mas é algo que nós devemos observar com cuidado. Pois bem, um outro aspecto que deve ser levado em conta é a oxidabilidade do LDL. Em estudos realizados in vitro, em estudo transversal comparando indivíduos treinados com indivíduos sedentários, o grupo do professor Sánchez Quezada mostra que o LDL de indivíduos treinados ele é mais resistente à modificação oxidativa, isso induzido por estresse oxidativo, induzido, portanto, por radicais livres, do que o LDL de indivíduos sedentários. Num outro estudo do grupo do Ziegler, dessa vez um estudo longitudinal comparando pré com pós-treinamento, ele mostra que, dentro do mesmo modelo, a taxa de oxidação de LDL diminui com o treinamento, assim como a quantidade de oxidação de LDL. Isso quer dizer que, mesmo que o treinamento não produza diminuição do LDL, nós temos segurança de que há um benefício no sentido de que, desenvolvendo um LDL mais resistente à oxidação, nós suportamos melhor o processo oxidativo natural vascular e isso gera uma menor ação, um menor efeito aterosclerótico. Pois bem, além disso, o processo aterosclerótico é um processo inflamatório que envolve a troponina I, a formação de CKMB, ICAM e VCAM, que são moléculas de adesão intercelular e vascular, a E-selectina e a P-selectina, que são marcadores inflamatórios vasculares, a LPPLA2, que é a lipoproteína associada à fosfolipase A2, e a própria fosfolipase A2, que são fatores ativadores de plaquetas, ou seja, são mecanismos indutores de coagulação, e também citocinas produzidas pelo tecido adiposo. Esse sistema inflamatório inteiro irá formar, então, citocinas, interleucina 1B, 1-beta, interleucina 6 e TNF-alfa, que agirão sobre o fígado, gerando, então, a partir do fígado, proteína C reativa, fibrinogênio e amiloide sérico A. De todas essas, um dos marcadores mais importantes é justamente a proteína C reativa aqui representada. Ora, se nós associarmos diferentes marcadores com o risco cardiovascular, nós teremos, por exemplo, lipoproteína, homocisteína como marcadores de risco cardiovascular, mas são marcadores razoavelmente sutis, né? Marcadores que não indicam um alto risco cardiovascular. Se nós formos subindo, por exemplo, ApoB, relação colesterol total HDL, notem que apresentar um alto risco, um alto nível de colesterol total HDL indica já um risco cardiovascular muito maior. Proteína C reativa é dos mais importantes, indicando que, se ela está aumentada, nós temos um risco relativo de futuros eventos cardiovasculares 4 vezes maior. E se nós tivermos, então, a associação dessa proteína C reativa com uma relação colesterol total por HDL aumentada, isso pode chegar a 6 vezes. Ou seja, a proteína C reativa está entre os mais importantes fatores de risco cardiovascular. Pois bem, nesse estudo do professor Milani, o que ele desenvolveu? Ele desenvolveu um estudo no qual ele pretendia avaliar os níveis de proteína C reativa ultrassensível antes e após um programa de reabilitação cardíaca, num grupo que fazia reabilitação cardíaca e num grupo de pacientes controle.
Notem que no grupo de pacientes controles não havia qualquer modificação de proteína C reativa antes e depois do período de intervenção. E no grupo que fazia efetivamente a intervenção de reabilitação cardíaca, ou seja, com exercício físico visando o programa de reabilitação, nós tínhamos então uma diminuição muito importante, praticamente a metade, de proteína C reativa, indicando então menor inflamação, menor risco cardiovascular, portanto, induzido pelo treinamento físico. No entanto, o professor Milani notou que desse grupo que sofria a intervenção e que tinha uma diminuição de proteína C reativa, alguns perdiam peso, alguns ganhavam peso e outros mantinham peso. Ele resolveu então estratificar esses grupos, separar esses grupos e analisar ou reanalisar os dados. O que ele encontrou? Que, independente do grupo perder peso ou ganhar peso, a diminuição de proteína C reativa era a mesma. Ou seja, o treinamento físico produz uma diminuição de proteína C reativa, portanto, de inflamação vascular, independente da perda ou ganho de peso, o que é uma excelente notícia. Pois bem, um dos trabalhos mais importantes e talvez mais corajosos dos últimos anos é esse trabalho publicado na Circulation em 2004 pelo grupo do professor Rainer Hambrecht, um dos mais importantes grupos de estudo na área de reabilitação cardíaca. O que ele estudou? Ele estudou a influência do exercício em um grupo que tinha indicação para angioplastia coronária percutânea, e comparou, então, indivíduos que eram ou não submetidos a treinamento. Então, ele tinha 101 indivíduos que tinham indicação de colocação de stent, tinham, então, indicação para a angioplastia. Eles foram randomizados, um grupo foi efetivamente alocado no grupo stent, um outro grupo foi alocado a um programa de treinamento, e foram acompanhados, então, durante 12 meses. O grupo que foi submetido a treinamento, ele deveria fazer treinamento de 3 a 5 vezes por semana, em bicicleta ergométrica, no hospital, e seria, então, acompanhado a cada mês, seria reavaliado a cada mês, de forma a cumprir os 12 meses de programa de treinamento. Pois bem, o que foi encontrado ao longo dos 12 meses? Isso aqui é uma curva de sobrevivência livre de evento ao longo de 12 meses. Vejam que os dois grupos começam com 100%. Um grupo tinha 50 indivíduos, outro grupo tinha 51 indivíduos. E à medida que a curva vai decaindo, isso vai indicando, então, uma diminuição de indivíduos, porque algum indivíduo teve algum evento, ou uma nova isquemia, ou um infarto, ou eventualmente o falecimento, mas o fato é que há perda de indivíduos ao longo do tempo. Então, num grupo de 50 indivíduos, se um indivíduo teve um infarto, isso representa 2%, ou seja, a curva cai de 100 para 98 ou 96 e assim sucessivamente. O que é que nós temos aqui? Essa curva contínua é a curva do grupo que foi submetido ao stent, a colocação de stent. E a curva pontilhada ou tracejada indica o grupo que foi submetido a exercício sem, portanto, a colocação de stent. Ou seja, ao final de 12 meses, do grupo treinamento, cerca de 10% teve evento, e do grupo que fez a colocação de stent, cerca de 30% teve evento, ou seja, um número 3 vezes maior aproximadamente. Além disso, um outro aspecto que foi avaliado no estudo foi o custo-efetividade do tratamento. O que o professor Hambrecht mostra? Ele mostra que o custo por paciente com o treinamento era da ordem de 3.700 euros, ao passo que no stent, 6.000 euros por paciente. Além disso, o custo por ganho na classificação da escala canadense mostra que cada ponto ganho na classificação com treinamento custava 3.400 contra 6.900, ou seja, o dobro na colocação de stent. Um detalhe, esse custo do grupo treinamento envolve a bicicleta inclusive, ou seja, é muito mais barato, é muito mais custo efetivo o treinamento físico do que a colocação de stent. Bem, vocês podem imaginar o impacto que tal achado, que tal artigo, que tal trabalho causou, principalmente nos congressos médicos, nos congressos de cardiologia e em especial nos congressos de cardiologia intervencionista. Pois bem, quais são as mensagens finais dessa aula? A dislipidemia é o principal desencadeador do processo aterosclerótico.
em especial a oxidação do LDL, causada por estresse oxidativo, o que ativa uma resposta inflamatória vascular, gerando todo esse processo. O exercício ele melhora o perfil lipídico em uma série de aspectos, diminui o estresse oxidativo e, dessa forma, diminui o risco cardiovascular. Bem, essa foi a nossa aula sobre lipemia e aterosclerose. Espero que tenham gostado. Continue acompanhando o nosso canal e até breve!